E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Admir Serrano sobre esse livro, Os que Voltaram para Contar. É um livro que traz reflexões sobre a imortalidade da alma e também sobre essa experiência de quase morte, a famosa EQM. Mas antes de nós retomarmos essa conversa com o Admir, gostaríamos de fazer um convite a você. Se você tem a disposição de nos auxiliar a chegar a lugares mais distantes, a levar informações como essa importantes sobre a ciência, sobre situações que podemos passar e não saber como lidar com elas, você pode nos auxiliar associando-se ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, ou ainda acessando amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Você vai colaborar para que nós cheguemos com qualidade a esses lugares e levando informações importantes, levando consolo, enfim, levando os ensinamentos que são trazidos pelos amigos espirituais, mas que revivem os ensinamentos deixados por Jesus. 0800 12 18 38 ou amigosdaboanova.com/TV Mundo amigosdaboanova.com.br/Espiritismo SOS. Agradecemos sempre a sua colaboração. Eu já confundo aqui, é tanto .com, né? Admir, vamos falar um pouquinho desse caso Celi, que é o primeiro, Sim. é o primeiro exemplo que você traz, Exato. né? E que ele é, acho que a base, você chama a base mais ou menos assim. do livro, não é isso? Porque a experiência dela foi uma das mais fantásticas que eu conheço por algumas razões. Primeiro, ela traz assim alguns estágios, né? Porque a experiência ela tem alguns estágios. A Celi tem alguns estágios, não todos, mas o dela tem algumas peculiaridades que em outros não tem. Porque você dá para nós 10, né? 10. Normalmente 10. 10 fases. 10 fases, isso. Pode ser que aumente, que tenha algumas, mas normalmente essas 10 são as mais comuns e são as chamadas EQMs completas. Certo. Né? EQMs completas. A Celi, ela entrou, foi ao hospital, foi hospitalizada para fazer uma cirurgia que deveria ser algo muito simples, mas algo deu errado, ela teve uma infecção generalizada e ela sofreu várias cirurgias para conter essa infecção e ela ficou em coma induzido mais ou menos por 2 meses. Certo. E em estado crítico, por 3 vezes, os médicos chamaram a família para despedir-se de Celi, porque ela estava morrendo. Mas ela se recuperava e aí voltava à UTI, eles continuavam o tratamento. Até que no final de 2 meses, 2 meses e meio, ela saiu do hospital. Então, depois que ela saiu do hospital, umas 2 semanas depois, eu liguei para ela porque eu tinha uma vaga ideia nas condições dela que ela poderia ter passado por isso, né? Exatamente. Então, eu fui ligar primeiro para conversar com ela, era uma prima muito querida, então, para conversar com ela e depois eu ia aproveitar, né? E ela sabia, meus parentes, meus amigos sabem desse meu trabalho. Então, quando eu liguei, eu comecei a conversar com ela e fui dando dicas, alguma coisa assim, até que eu cheguei a um momento que eu perguntei a ela se ela, quando ela estava na UTI, se ela aconteceu alguma coisa diferente e tal. Eu usei a palavra sonho, né? Se ela sonhava e tal. Porque aí é mais... É brando, né? É brando. Você não vai falar, você saiu do corpo. Né? Então, você... Aí a Celi, aí ela começou a narrar. E ela se abriu muito, primeiro porque como ela sabia que eu estudo esse fenômeno, ela sabia que eu ia ouvi-la com compaixão e Sim. com interesse até, porque muitas pessoas passam por essa experiência, querem compartilhar, porque é muito importante, é muito intenso, mas normalmente muitas pessoas zombam dessas pessoas. Não acreditam, né? Não acreditam, taxam-na de louca e elas acaba fazendo muito mal para ela e para aquele também que poderia ter lições valiosíssimas.
Sim. Então, Celi contou-me que ela, enquanto o corpo físico estava entubado na cama, ela estava passeando pela UTI. Ela, Celi, sua verdadeira identidade, Sim. seu verdadeiro ser. Porque o corpo ser tava... imortal espiritual, fora do corpo físico, do instrumento que ela estava utilizando, como nós estamos utilizando, para a sua experiência na Terra. O corpo estava aí totalmente debilitado, sendo trabalhado para recuperar suas funções, e ela, como espírito, não necessitando do corpo, então automaticamente deixava o corpo físico e saía, ficava, aí no caso, ela não estava muito, não sabia bem o que estava acontecendo com ela. Porque se ela soubesse nessas condições, ela podia fazer muito mais coisas. Muito mais, né? Porque ela está consciente, ela ouve, ela vê, ela toma decisões, memoriza, ela está intacta. Ela pode até trocar experiências com outro espírito. Sem dúvida, né? sem dúvida nenhuma. É porque é a nova vida, é a vida que todos nós teremos. Mas com um pouco de prática, melhora. E ela, pelo que eu conversei, ela ficou mais tempo fora quase todo o tempo que o corpo estava em coma, ela estava fora do corpo físico. E você vê que ela, como ela não sabia bem o que estava acontecendo, ela me disse que quando o pessoal, o médico, a enfermeira entravam na UTI, e ela disse que ela ficava perto da porta, né? E ela percebia que eles vinham em sua direção, ela até saía do lado com medo que fossem trombar nela. Mas também deveria ser um susto se alguém atravessasse o corpo dela, né? Não? Para ela, sim, claro. O que está acontecendo comigo? Né? Mas tem algo interessante que para falar rapidamente, que a recuperação dela, segundo os médicos, foi milagrosa. Sim. E ele utilizou o termo milagre, os médicos que a trataram. Falou, porque se não fosse milagre, você não estaria viva. Disseram isso a ela. E eu, na minha conversa, eu perguntei para ela o que é que ela via ao seu redor, o que é que ela via na UTI. Então, junto aí a eles, haviam 4 seres espirituais avançados, seres de luz, que ela descreveu como 3 homens e uma mulher, os homens com cabelos longos grisalhos, os 4 usando túnicas brancas de um material mais sutil do que a seda, que mostravam ou demonstrava preocupação com o corpo físico, como se eles estivessem ali para ajudar na recuperação. E quando os médicos vinham atender ao corpo, fazer alguma coisa, eles cercavam os médicos, como se eles estivessem aí dando assistência. Então, ao mesmo tempo que os médicos faziam a sua parte utilizando a medicina física, esses seres utilizavam, no caso, o conhecimento, a medicina espiritual, porque Celi não podia desencarnar daquela vez, não era sua hora ainda, que ela tinha ainda uma curta tarefa a cumprir. E 2 anos depois, quando ela resolveu todos os seus problemas, ela teve uma recaída drástica e dessa vez ela tinha terminado a sua tarefa na Terra e desencarnou. Muito bom. É um relato extraordinário, né? Mas a gente vai para o intervalo e a gente volta falando um pouquinho mais sobre essas experiências. Voltamos já já.